E aí, gente, como vocês estão? Mais uma aula, última aula da semana. Espero que estejam todos muito bem, tá bom? De novo, eu coloquei lá o meu cabeçalho com o e-mail para as dúvidas e ainda no conteúdo de vozes verbais. Quero vocês craques nesse conteúdo, tá bem? Todo mundo esteja sabendo tudo na ponta da língua. Hoje nós faremos um estudo rápido e específico do estudo do C. Já falei isso em aula, eu acho que eu até coloquei no caderno de vocês, mas estarei revisando porque acho que é de extrema importância, tudo bem? Vamos lá. Nós estudamos o C, o C tem outras funções, tá, galera? Só para vocês lembrarem. Eu estou revisando as funções que fazem parte e são fundamentais para o estudo de vozes verbais. Então, nós vamos estudar hoje, índice de determinação do sujeito, partícula passivadora e pronome reflexivo, tudo bem? Índice de indeterminação do sujeito. Lembra que antes de vozes verbais a gente deu um conteúdo de classificação do sujeito. E dentro desse conteúdo nós focamos no sujeito indeterminado e na oração sem sujeito. E o que eu falei com vocês? Como que eu sei, como eu consigo classificar um sujeito indeterminado? Ou vai estar na terceira pessoa o verbo e a gente não consegue identificar o sujeito, por isso indeterminado, ou vai aparecer a partícula C somada a um verbo. Tudo bem? Então, quando isso acontece, também é índice de determinação do sujeito. Essa partícula ela representa a índice de determinação do sujeito. Vamos ler ali a definição que eu coloquei para vocês. O termo C desempenha a função sintática de índice de indeterminação do sujeito quando inserido na oração com sujeito indeterminado. Ocorre quando o verbo está ligado ao termo C. Mas é qualquer verbo, galera? Não. Como eu falei para vocês, a gente tem que saber a transitividade desse verbo para a gente poder identificar se ele é índice de determinação do sujeito ou partícula passivadora, pronome passivador. É importante saber a transitividade e por isso que eu reforcei tanto sintaxe com vocês antes de entrar nesse conteúdo. Então, a gente tem que entender direitinho. Caso vocês apresentem dúvidas em sintaxe ainda, não passem batido, tá? Voltem lá naquela ficha que eu dei para vocês de revisão de sintaxe. Leiam o predicação, que predicação vai ser de extrema importância para a gente entender o estudo do C. E caso tenham dúvidas, entrem em contato comigo, tá? Que eu explico tudo de novo sem problema nenhum. Mas vamos lá. Então, índice de determinação do sujeito tem a função de indeterminar o sujeito, por isso aparece com o sujeito quando a oração tem um sujeito indeterminado. Isso fica claro, né? Quando que eu sei que esse C é índice de determinação do sujeito? Eu vou precisar ver a predicação do verbo. Se o verbo for transitivo indireto, aquele que tem complemento indireto, aquele que tem um objeto indireto. Se for intransitivo, aquele que não precisa de complemento, ou se for verbo de ligação, aquele que indica um estado, se estiverem ligados, qualquer um dessas transitividades, dessas predicações, estiverem ligadas ao C, teremos um caso de índice de determinação do sujeito, tá? Vamos aos exemplos, Precisa-se de funcionários qualificados. Como é que eu sei que esse C aqui é índice de determinação do sujeito? Vamos para o verbo. Precisar. Qual é a predicação do verbo precisar? Transitivo, intransitivo, de ligação, o que ele é? Se quem precisa de alguma coisa. Então, ele é um verbo regido por preposição. Isso significa que ele é um verbo transitivo indireto. Tudo bem? Quem precisa sempre de alguma coisa. Então, entramos em um dos três casos que, se ligados ao C, será a indeterminação do sujeito. Verbo transitivo indireto, índice de indeterminação do sujeito. Então, galera, isso aqui não é sujeito. Se eu estou falando que é índice de indeterminação do sujeito, eu não consigo determinar, correto? Vive-se melhor no campo. Mesma coisa. Viver é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Entramos naquele caso ali também, do verbo intransitivo ligado a ser. Então, aqui também é índice de indeterminação do sujeito. Foi? Última. No casamento, sempre se fica nervoso.
Ficar aí é um verbo de ligação, porque está indicando um estado. E também entra um dos 3 casos aqui, ligados ao ser, que mostram, né, que o ser é ente de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Então, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbos de ligação ligados a ser, o ser é ente de indeterminação do sujeito. E a oração é uma oração com sujeito indeterminado. Próximo. Partícula passivadora, né? Também é vista como pronome passivador. A morfologia, tudo bem? A partícula passivadora, ela desempenha função sintática quando aparece na voz passiva sintética e acompanha um verbo transitivo direto. Então, quando que aparece a partícula passivadora? Na voz passiva sintética. Quando que aparece o índice de determinação do sujeito? Quando a oração tem o sujeito indeterminado, tudo bem? Então, vamos lá. Partícula passivadora também é o ser, e ela aparece na voz passiva sintética, acompanhada de verbo transitivo direto. O ser vai estar sempre acompanhado de verbo, gente. Para comprovar, pode-se colocar a frase na voz passiva analítica, como está feito lá abaixo, tudo bem? Para que serve a partícula passivadora? Ela ajuda a tornar a oração passiva, ajuda a tornar o sujeito passivo. Por exemplo, fazem-se unhas. Verbo transitivo direto, por isso que isso aqui é uma partícula passivadora. Então, por isso que eu falei que é necessário a gente entender predicação. Se o verbo é transitivo indireto, de ligação, ou intransitivo, índice de determinação do sujeito. Se o verbo é transitivo direto ou transitivo direto e indireto, que eu não coloquei aqui, que vocês ainda não deram, ele é uma partícula passivadora. Esse ser funciona como partícula passivadora, tudo bem? Tenho dúvidas? Passe para a voz passiva analítica, para vocês entenderem que isso daqui é sujeito. Tudo bem? O caso de sujeito indeterminado só funciona só é índice de determinação do sujeito quando o sujeito é indeterminado. Mas partícula passivadora, a oração tem sujeito sim, só que o sujeito ele está posposto ao verbo. E isso causa confusão em vocês. Porque a gente está acostumado a ver o sujeito lá na frente, né? E como ele não vem lá na frente, ele vem depois do verbo, ou seja, posposto ao verbo, a gente não costuma identificar isso aqui como sujeito, causa uma confusão. Mas é sujeito sim, tá? Vamos passar para a voz passiva analítica para a gente entender isso como sujeito. Ó, unhas são feitas. Para passar para a voz passiva analítica, eu corto o ser e coloco o sujeito paciente lá na frente. Unhas são feitas. Vamos para outro exemplo? Alugam-se casas e apartamentos. Verbo transitivo direto. De novo. Então, isso aqui é uma partícula apassivadora, porque é verbo transitivo direto. Isso aqui está ajudando a tornar o sujeito paciente, que é esse sujeito composto aqui, ó. Como é que eu faço para passar para a voz passiva analítica, para comprovar que isso aí é sujeito, para entender isso aí como sujeito? Corto a partícula ser e coloco isso aqui lá na frente, conjugo o verbo na locução verbal que corresponde. Então, vamos lá. Casas e apartamentos são alugados. Se alugam está no plural, eu tenho que manter essa concordância verbal. E por isso são alugados. Tudo bem? Última, pronome reflexivo. Eu costumo dizer que o pronome reflexivo vai muito mais pelo sentido. A gente consegue identificar o pronome reflexivo pelo sentido que ele expressa na frase. Pelo sentido que ele expressa na frase. Ou seja, ser apresenta a função morfológica de pronome reflexivo quando aparece na voz reflexiva, né? Aquela que o sujeito pratica a ação verbal que recai sobre ela mesma. Lembra que a voz reflexiva é aquela que o sujeito ele pratica e recebe a ação verbal? Então, o pronome reflexivo vai estar dentro dessa dessa voz reflexiva. Bem, temos aí 2 exemplos. As meninas se entreolhavam com curiosidade. Essa aí é até um caso de reflexiva recíproca. Por quê? Porque nós temos um sujeito que é no plural. Então, um sujeito composto ou um sujeito no plural, nós teremos a recíproca, porque elas estão se entreolhando. É mais de um participante na oração. Já ele se feriu com
com a atitude que tomou, é reflexivo também, e esse ser é pronome reflexivo. Por quê? Porque pelo sentido a gente consegue perceber que ele representa que esse sujeito sofreu e praticou a ação. É isso que acontece, por isso que eu falo que o pronome reflexivo a gente consegue ver pelo sentido. Porque ele é o responsável na oração de significar, de mostrar que esse sujeito ao qual ele se refere pratica e sofre a ação verbal. Tranquilo? Abraços e beijos, galera. Qualquer coisa, estarei aqui para respondê-los, tá? Mais uma vez, dúvidas pelo e-mail ou pela própria plataforma. Espero que tenham acompanhado direitinho essa semana e que façam os exercícios que eu vou mandar por aqui. Os exercícios dos estudos do C, que será colocado hoje. Um beijão para vocês, galera. Tchau!